Professor Paulo Rabelo de Castro, até meia-noite ainda é hoje. Mas já teve mudança no texto que passou na comissão, principalmente nessa história de tributação de bet. O que isso significa? O que está por trás disso? Qual que é a tua expectativa? O governo está tentando cometer um erro menor. Como a gente poderia explicar para aqueles que nos acompanham a diferença entre você fazer um pecado grande ou um pecado menos grande? O pecado grande, o pecado enorme, é tributar o crédito com um enorme IOF, algo que nós debatemos aqui meses atrás, fazendo uma crítica frontal a essa atitude do governo de, ao invés de cortar os seus próprios gastos, e quando falamos cortar gastos, quer dizer rever os trilhões que são gastos pelo governo federal. Isso não é nem exatamente cortar, mas rearrumar a casa, coisa que o governo realmente não faz. E, ao invés disso, o que é que fez o governo? Foi para cima das operações financeiras que vão bater exatamente naquele crédito ao consumidor, quando a dona de casa quer comprar um eletrodoméstico, que é quando você quer financiar a casa própria e assim por diante. Portanto, o governo foi em cima do sistema sanguíneo das atividades econômicas, prejudicando a liquidez da economia. Houve um protesto generalizado, o governo então foi correr para tentar arrumar uma outra forma de arrecadação menos traumática, que seria escolher esses segmentos dentro do setor financeiro, alguns títulos que hoje são isentos, como essa LCA, que é um título que financia o agronegócio, outro título que financia o mercado imobiliário, e estabelecer uma taxação módica de 5%, já que outros títulos, outras aplicações pagam, inclusive, alíquotas de imposto bem mais elevadas. Mas isso obteve um rechaço por parte da Câmara, que obviamente é povoada por representantes importantes tanto do agronegócio quanto do setor da construção civil. Aquela história de que cada segmento está se protegendo nas suas formas de financiamento. E, por outro lado, o governo, então, olhou uma atividade que é, por todos, considerada uma atividade polêmica, que eu particularmente digo aqui, eu não estou nessa vibe, embora meio Brasil esteja, e muitos, inclusive, já passam a depender economicamente das tais das bets. Né? E quando eu digo economicamente, falo desde aqueles que fazem propaganda, os jogadores que fazem propaganda, todos aqueles que vendem esse tipo de serviço e que, obviamente, tem causado, como sempre causam, os jogos de azar, problemas sérios no equilíbrio financeiro de milhares e milhares de lares. Portanto, é um assunto que pode ser perfeitamente tributado para ser desestimulado. Mas o lobby dessas bets parece ser poderosíssimo, como tudo indica, e, mais uma vez, o aumento da taxação de 12% para 18% foi rechaçado. Portanto, o governo está literalmente no mato sem cachorro, Pedro. O governo já está nas últimas horas antes de que essa medida provisória caia, e ele vai ter que, então, recorrer ou a uma revisão dos gastos ou à busca de uma nova forma de taxação no apagar das luzes de um ano altamente deficitário, como é o ano de 2025. Professor, o senhor não teme, como é que eu diria, a falência múltipla de órgãos, digamos assim, né, da economia? Porque, assim, tantos carrapatos, que são os aumentos de impostos ou a criação de novos impostos, tantos carrapatos colocados no corpo lá da vaca leiteira, um dia mata a vaca leiteira. A vaca leiteira, coitada, não aguenta ser sugada 24 horas por dia por um ser, enfim, inanimado, que é o governo,
mas que está ali dedicado a um processo de obtenção, de aumento da sua obesidade mórbida, né? O senhor não teme isso, que com tantos impostos, é muita coisa. O governo até agora, em 3 anos e meio, mais do que isso, quase 4 anos de governo, é só imposto. A única coisa que o governo Lula consegue produzir é imposto, e factoides, né, é claro, mas impostos também. Isso não... no entanto, a gente não vê a economia com nenhum desempenho espetacular, né? Muito pelo contrário, a gente vê até um desempenho muito modesto face ao que acontece mundo afora. Não há riscos com relação à economia, aos agentes econômicos? Olha, o Cláudio, eu sei que você é um crítico regular desses desacertos todos da atual administração, mas que também vão mais para trás. Justiça seja feita, essa tendência a só aumentar tributos para cobrir gastos crescentes é uma tradição que remonta ao início do Plano Real. Nós nunca pensamos claramente sobre que outro país nós queríamos ser, no sentido de ser um país mais equilibrado, mais eficiente, mais correto naquilo que tributa e naquilo que gasta. É o Brasil da brincadeira, é o Brasil do meme, como eu disse, em relação ao namoro de Lula com Trump. É o país da brincadeira, da chacota e da palhaçada. Nós temos que ter um momento de seriedade. E você afirma, será que a vaca leiteira não vai vir a óbito por conta do excesso de carrapatos tributários e carrapatos também financeiros, como o juro mais elevado do mundo, carrapatos regulatórios, impeditivos às ações econômicas, uma ferrogrão, como comentava a Thaís, que não sai do papel, elevando os custos de transportes. Ou seja, o Brasil ele é infestado dessa carrapatagem da má gestão econômica. O país vai falecer com isso? Não. A resposta é que antes eu espero que venham a óbito os maus governos e que sejam substituídos por governos um pouco mais interessados no futuro do país, comprometidos em fazer a coisa certa. Um país não morre assim facilmente, Cláudio, mas você tem toda a razão que o que acontece com o nosso país, e tem acontecido, ele entra no chamado declínio, que é uma coisa que atinge, inclusive, sabe que algumas plantas, os cítricos, quando uma laranjeira que você tem lá começa a sofrer esse ataque, ela começa a produzir cada vez menos e é, inclusive, uma doença, muitas vezes, no caso dos cítricos, incurável, o declínio. E o Brasil está num declínio, eu espero que não incurável, mas ele está em declínio, sim, decorrente desse acúmulo de extração que o setor governo faz, tirando de uns para dar para outros. Depois, quando esses outros reclamam, os tributados reclamam, ele tira de terceiros para devolver uma parte para os primeiros em compensação e cria um sistema tumultuado de dar e receber, de bondades e maldades, que ele administra manipulando da forma mais torpe possível a política brasileira. É essa a situação de declínio que nós vivemos permanentemente no Brasil, do qual essa questão tributária faz parte. O fato que ele tem aí uma medida provisória para aprovar ou para caducar até as 24 horas do dia de hoje. Sempre é um governo sempre em crise, sempre correndo atrás do prejuízo. Professor Paulo Rabelo de Castro, nosso colunista aqui no Jornal Gente. Adorei o gestor de bondades e maldades, viu, professor? É exatamente isso que acontece, e quando você tem a caneta, você consegue ir fazendo ali a distribuição desses dois elementos para manter o controle. Obrigada, professor. Até a semana que vem. Vai manipulando todo mundo, né? Pois é. O problema é que nós aqui somos as vítimas, né? Obrigada, professor. Até a próxima.